Boa noite, meus queridos. A luzinha antes estava melhor. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com os nossos amigos queridos. Eles vão lá, eu venho aqui, aí a gente se vinga, eles se vingam e a gente vai, né? Falando ali do nosso trabalho lá em Barão, quem tiver amigos, parentes, na região de Barbosa, Barão, Salvador do Sul, e que quiser ir a uma casa espírita, nós estamos ali, como disse a Tati, né? Bem no centrinho de Barão, em frente à Igreja Católica, bem na frente. Não sei se é de propósito ou não, mas nós estamos bem na porta da igreja. E para quem já passou por aquelas bandas lá, nós estamos no casarão em cima da Triunfante. Então de longe tu enxerga uma placa enorme escrito Triunfante e nós estamos na casa em cima ali. Como disse a Tati, bem fácil de achar. E o nosso trabalho, nas segundas a gente tem grupos de estudo e nas terças-feiras palestras. E a nossa palestra é uma live, tá? Então, o pessoal de Garibaldi, assim, que não estiver em atividade aqui no Libertação, pode assistir ao vivo. A gente começa às 19h45 até às 20h30 ao vivo, tá, gente? Então, é só acessar lá no Facebook a nossa página, Grupo Espírita Caminho de Damasco, já vai aparecer, GCAD. Aí passa a seguir, já pode assistir direto em casa, com esses frios, às vezes, na beira do fogão a lenha, uma tacinha de vinho e uma sopa de capelete e uma boa palestra. Quem precisa mais, né? Gente? Mas hoje, como não temos essas coisas, nós vamos esquentar aqui na palavra mesmo. O nosso trabalho hoje, transtorno de ansiedade, eu não sei se o Carlos fez de propósito, mas no dia dos namorados. Eu acho que o Carlos fez de propósito, né? No dia dos namorados, né? E os namorados não têm ansiedade, né? Os namorados de hoje não têm transtorno de ansiedade, né? Então, mas a ansiedade como patologia, como doença, poderíamos dizer, é um transtorno mental caracterizado por distúrbios comportamentais associados ao medo ou a preocupações extremas e irracional. É uma condição que interfere diretamente nas atividades diárias, chegando a provocar a incapacidade funcional do ser, tá? E hoje ela é uma doença mundial. Eu acredito que essa pesquisa que eu trouxe, ela esteja um pouco desatualizada, porque aqui nos diz que 4% mais ou menos da população mundial sofre de transtorno de ansiedade. Eu acredito que é mais, né? Eu acredito que é bem mais, visto que o Brasil... E nós somos campeões sempre das coisas ruins, né? O Brasil é o campeão de pessoas com transtorno de ansiedade. No Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. 18 milhões de pessoas. É muita gente, né? Acredito que seja até mais. Mas, e dentro da visão espírita, dentro do nosso trabalho, que realmente nós precisamos ver, a doutrina espírita nos traz algumas explicações, algumas orientações que isso pode vir de um problema espiritual, isso pode vir de uma falta de autoestima, pode vir de trauma sofrido em outras encarnações, mas também pode vir de traumas sofridos nesta encarnação. Então a ansiedade ela tem várias faces e vários motivos pelos quais o sujeito desenvolveu o transtorno. E nós podemos ver também que um dos motivos, se tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa ou casal ansioso, certamente o filho será ansioso, porque quando se trata de educação, nós sabemos que é uma cópia, né? Os filhos sempre acabam copiando os pais, o comportamento dos pais. Então, quando tu nasce num lar onde o casal tem transtorno de ansiedade,
certamente o filho vai aderir a esse sistema de agitação. Esse sistema da pessoa está o tempo inteiro, sabe, procurando alguma coisa para satisfazer. Porque a ansiedade, na verdade, assim, uma comparação a grosso modo, como a gente fala, ela é um buraco negro na nossa vida que nos consome diariamente, não é verdade? É um buraco negro. Porque o ansioso, a pessoa que tem o transtorno, porque a ansiedade todos nós temos, toda a população mundial, encarnada e desencarnada tem, porque é aquela ansiedade que a psicologia chama de ansiedade saudável, que é aquela ansiedade que nós temos na véspera de alguma coisa, de um acontecimento, de um concurso, de uma viagem. Essa ansiedade, ela é saudável, porque é aquele momento de tensão que a gente vive pelo que vai acontecer, as coisas boas que irão acontecer. Então essa é uma ansiedade boa, mas a ansiedade patológica ou espiritual, ela é diferente, ela é diária. Ela é diária. E quando nós vamos analisar uma pessoa que traz o transtorno de ansiedade, nós vamos ver várias características nessa pessoa. Começando por esse problema de família. Se eu vivo num lar ansioso, certamente eu desenvolverei isso e certamente eu transferirei essa ansiedade aos meus descendentes. Então, começa por aí, já é um grande problema. Mas nós podemos identificar no transtorno de ansiedade, muitas vezes, a questão de crianças que sofreram determinados abusos. Abusos de toda ordem na infância. Então elas tendem a ter como é que a gente diz? Um transtorno pós-traumático. E aí essa criança que sofreu esse transtorno pós-traumático, ela guarda isso. E como o nosso cérebro trabalha, nós espíritos trabalhamos de maneira a nos proteger, muitas vezes essa criança, ao longo da sua vida, ela vai criando uma camada no nosso subconsciente, vai guardando aquele transtorno lá, ela não se lembra, mas isso, como nós não podemos nos desfazer, se não trabalharmos, nos desfazer dos traumas que vivemos, do sofrimento que vivemos, isso vem em forma de ansiedade na idade adulta. Então, muitas vezes, nós temos uma pessoa que, quando criança, sofreu abusos, hoje, como adulta, ela sofre de transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade não é só a gente não vai ver só uma pessoa para frente e para trás que não para quieta. Não vamos ver só isso. O transtorno de ansiedade, ele é muito mais grave do que nós imaginamos. Então, às vezes as pessoas dizem assim, com muita naturalidade, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade, com muita naturalidade. Mas o que causa no ser o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é o causador de muitas doenças físicas nossas. Muitas doenças físicas. Muitas indisposições físicas nossas. Muitas vezes uma dor no corpo. Às vezes a pessoa sofre de dor no corpo constantemente, mas vai no médico e não encontra nada porque não aparece nos exames. Às vezes a pessoa ela pode dar problemas estomacais, problemas digestivos, diarreias, dores de cabeça, enxaquecas, tudo pode ser causado pelo transtorno de ansiedade. Só que as pessoas não olham por esse lado assim. Eu tenho enxaqueca e eu vou no médico, tomo remédio, mas eu tenho enxaqueca. O que é enxaqueca senão uma repetição de problemas que o nosso corpo está respondendo? Porque toda dor que sofremos é uma resposta dos transtornos de nós espíritos. Não do nosso espírito, de nós espíritos. Então o espírito transtornado, o espírito doente, o corpo responde, porque o corpo é o catalisador da alma. Então o corpo sempre vai responder em dores. Quando sentimos dores, vamos ao médico. Sim, vamos ao médico. Mas precisamos também fazer essa revisão na alma. Porque eu estou transformando o meu corpo em dores. Porque o transtorno está no espírito, a ansiedade está no espírito, não é no corpo. E aí nós vamos ver as pessoas encontrando fugas
para aliviar a sua ansiedade. O que em outras palavras também, em outro sentido, ou melhor, em outra visão, nós podemos ver o ansioso como uma pessoa com um vazio existencial muito grande e que passa o tempo inteiro procurando coisas para fazer, para aliviar esse vazio, para preencher esse vazio, mas não consegue, porque coisas materiais, por exemplo, não preenchem o vazio existencial. Então, às vezes, nós vamos ver o transtorno de ansiedade, levando a pessoa a comprar exageradamente coisas que ela não precisa. Transtorno de ansiedade, para aliviar, mas alivia por aqueles minutos que ela está ali. Logo que ela chega em casa, ela vê que gastou demais e que não precisava, e a ansiedade continua. Nós vamos ver uma pessoa comendo exageradamente, diariamente, pelo transtorno de ansiedade, como se isso fosse satisfazer o vazio existencial. Nós vamos ver a pessoa entrando num vício, seja ele do cigarro, seja do álcool, seja das drogas, ou seja, dos remédios, porque o transtorno de ansiedade leva as pessoas a se viciarem em remédios também, para acalmar, porque é um espírito em agitação o tempo inteiro, procurando se preencher nas coisas materiais. E aí entra uma questão muito grave, que a gente falava lá no Damasco outro dia, num trabalho, é que como eu estou vazio, como eu não estou repleto, e eu estou buscando me completar, muitas vezes o ansioso procura se completar nas outras pessoas, na esposa, no marido, nos filhos, na mãe, no pai. E o que isso gera? O que isso agrava no relacionamento? Isso agrava porque aquilo que tem uma representação de sentimento de amor, na verdade é uma dependência emocional, porque eu preciso dessa pessoa aqui, porque ela me preenche, ela me completa. E ali nós vamos chegar num problema grave, que é quando a pessoa cria essa dependência emocional e muitas vezes o seu familiar ao qual ela está muito apegada entra num processo de doença e de desencarne a longo prazo. São aquelas pessoas que ficam acamadas por meses ou anos, e o familiar que tem dependência emocional fica ao lado o tempo inteiro, impedindo que essa pessoa desencarne. Acontece muito isso nas famílias. Porque o meu transtorno de ansiedade, o meu vazio existencial, eu preciso preencher. Criei dependência emocional por esse familiar. Então esse familiar, logo, ele não pode ir embora daqui. Ele tem que ficar aqui. Mesmo que seja um corpo doente em cima de uma cama. Mas ele representa, para o ansioso que tem dependência emocional, ele representa o preenchimento do vazio existencial. Vocês viram como é muito mais grave do que a gente imagina? E quando essa pessoa desencarna, quando ela consegue se livrar e desencarnar, logo esse familiar vai e busca de volta lá na espiritualidade, traz para dentro do lar, porque vai chamar o tempo inteiro e vai se lamentar o tempo inteiro por essa pessoa que morreu, e vai chamar esse espírito de volta, que passa a viver dentro do lar. Ou seja, todo e qualquer comportamento das pessoas que têm transtorno de ansiedade é sempre nocivo à saúde da pessoa que tem o transtorno e da família e amigos que estão ao redor, porque isso vai atingindo outras pessoas também. Vai atingindo outras pessoas, porque é um sujeito que não tem condições, muitas vezes ele não suporta a ficar sozinho, não suporta ficar um dia inteiro sequer sozinho, com meditação, ouvindo música, sei lá, lendo um livro, enfim, ficar sozinho. O ansioso não fica sozinho. O ansioso sempre vai buscar a companhia de alguém, ou seja, de um animalzinho, ou seja, de uma pessoa, ou ele vai para a rua. E ele vai para a rua, dependendo da tendência desse espírito, dessa pessoa, ele vai ou para o álcool, ou para a droga, ou para outros vícios, ou para as compras, ou para os restaurantes para comer. Isso é fato. E às vezes está dentro da nossa família, está do nosso lado, e a gente acha natural. Não, essa pessoa aqui, ele tem mania de comer bastante. Ou essa pessoa tem mania de comprar bastante.
E a gente acha natural isso. Ah, essa pessoa não para quieta. O transtorno da... Como é que eu falei antes? O transtorno das pernas inquietas. Isso. Não é que as pessoas estão sempre mexendo nas pernas assim? De vez em quando tem no centro espírita, sabe? Quando a palestra não está boa, eles começam a mexer as pernas. Aí eu já olho assim e já vejo. Opa, tem que mudar o tema. Aquelas pessoas que estão sempre assim. Um transtorno de ansiedade. Sempre assim. Né? Não tem umas pessoas que estão sempre assim? Ou mexendo no cabelo. Eu conheço uma menina que está sempre enrolando o cabelo. Assim, ó, com o dedo. Ó. Sabe o que é isso? Transtorno de ansiedade. Então, é o vazio que a pessoa vive. Por que a pessoa vive esse vazio? Porque essa pessoa que desenvolveu esse transtorno, ela ainda não... E olha, chega a ser cômico. A gente vê pessoas com transtorno de ansiedade trabalhando dentro da casa espírita. Chega a ser cômico, porque o espiritismo é uma ferramenta excelente para curar não só o transtorno de ansiedade, curar qualquer doença, se souber usar essa ferramenta. Então, muitas vezes, a pessoa que perdeu a fé, a pessoa que não acredita em Deus, aí nós vamos falar dos espíritas. O espírita sabe que nós somos viajores do tempo, que nós reencarnamos, que nós estamos aqui de passagem, vamos e voltamos, quantas vezes forem necessárias. Então, eu tendo esse entendimento, tendo esse conhecimento de que eu não preciso resolver todas as minhas questões nesta encarnação, logo eu me acalmo, logo eu consigo me completar nas questões de Deus, na minha fé, na minha crença, no meu trabalho dentro da doutrina, e eu não preciso buscar no outro ou nas coisas materiais o preenchimento, porque quando nós temos fé e nós acreditamos nas leis de Deus e nós temos a certeza da reencarnação, não necessito me completar em outra pessoa. Viver, sim, com outras pessoas, mas não me completar com outra pessoa. Logo, eu fico repleto, porque a oração me preenche. O trabalho me preenche. A espiritualidade, os guias espirituais me preenchem. Então, eu não preciso ficar ansioso. Sabendo que eu posso resolver os meus problemas em várias encarnações, não preciso resolver em uma, então eu não preciso correr. Não preciso ter velocidade no meu trabalho, na minha vida, porque as pessoas vivem muito velozes hoje, muito velozes as pessoas vivem. Como se o mundo fosse acabar amanhã, como se a pessoa tivesse que resolver tudo hoje. Não, gente, nós precisamos fazer um planejamento da nossa vida, um planejamento do nosso dia. Por hoje, basta os problemas de hoje. Para amanhã, os problemas de amanhã. Mas às vezes a gente pega os problemas do passado, os do futuro e mistura com os do presente. Não é assim que nós fazemos? E queremos resolver tudo hoje. Queremos resolver o nosso passado cheio de traumas. Queremos planejar o nosso futuro, que nós queremos um futuro sempre brilhante, cheio de dinheiro, morando num lugar bacana, num lugar de praia, enfim, sei lá, cada um escolhe os seus motivos e... misturado com o que eu estou vivendo hoje. Não funciona. Primeiro, os problemas do passado são do passado. Vamos deixar lá, vamos deixar quieto. São os traumas que nós sofremos no passado, não devem ser traumas, devem se transformar, nós devemos transformar em experiências, em aulas, em aprendizado. O futuro... nós não precisamos nos preocupar porque eu posso morrer agora ou amanhã, ou daqui 1 ano ou 2 anos. Então eu não preciso me preocupar em planejar para daqui 10, 20, 30 anos, talvez eu não chegue lá. Então o presente, nós estamos vivendo ele. Mas eu estou com um monte de problema e eu tenho que resolver hoje. Não, se não resolver hoje, tu resolve amanhã. E se amanhã eu morrer, então os problemas estão resolvidos. Nós encarnamos. Por que eu vou me preocupar? Ah, mas eu tenho um monte de dívida. O problema é do cara que tem que receber. Eu desencarnei, fui para o mundo espiritual, agora não preciso pagar mais nada, não é assim? Agora, quem tinha que receber que vai ter que ficar sem dormir, vai ter que desenvolver um transtorno de ansiedade, porque nunca mais vai receber. Porque até me encontrar em outra encarnação para me cobrar a dívida, né, ele nem vai se lembrar, eu vou estar com outra cara, em outro lugar. E aí eu me escapei da dívida. Mas o transtorno...
O transtorno de ansiedade, ele vem muito também das pessoas quererem resolver as coisas muito rápido. E também vem daquela questão, e isso se vive muito esse vazio hoje, muito por causa das questões das redes sociais. Criou-se um pensamento torto nas redes sociais, e que a grande maioria das pessoas acredita que nas redes sociais todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja para a França, todo mundo vai para Paris, vai para não sei aonde e tal, está todo mundo tudo perfeito. E as pessoas olham e querem sempre, mas como eu gostaria de ser como essa pessoa, como eu gostaria de ter esse corpo, como eu gostaria de usar essa roupa. E aí tu começa a criar essa ansiedade para ser o que tu não pode ser. E tu não vai conseguir ser. Isso tudo te leva a quê? De noite tu não dorme, tem insônia. Os pensamentos, a cabeça do ansioso, ela é a 200 por hora. Porque ele não consegue alinhar os pensamentos. Por exemplo, eu não devo me usar como exemplo, mas eu posso, nesse caso aqui, que nós estamos falando sobre ansiedade, como eu faço de noite, às vezes que eu acordo assim e o sono não vem? O que eu faço de noite? Eu não fico rezando a noite inteira porque não há necessidade. Aí eu fico pensando, eu vou fazer uma palestra lá no Libertação, eu vou ter que falar isso, e vou alinhando os meus pensamentos, e daqui a pouco eu estou dormindo. Eu não fico pensando nos problemas, nas minhas dívidas, no meu trabalho de amanhã, não fico pensando em nada disso. Eu penso naquilo que tem um propósito, e isso não me tira o que eu tenho, isso me preenche. Então, o ansioso é alguém que não consegue, muitas vezes, ele não se suporta. O ansioso é alguém que não se suporta. É alguém que não consegue olhar para dentro de si mesmo. É alguém que quando se olha no espelho, tem que se achar bonito, mas às vezes a gente não é bonito se olhando no espelho. Mas eu tenho que me achar que eu sou um espírito. Eu tenho que olhar para esse corpo diante do espelho e ver que ele é passageiro. Se ele é feio ou se ele é bonito, não importa. Aí você está lá, tomou banho, vai para frente do espelho, aí você olha, tem um pneu, tem que passar no borracheiro? Passa no borracheiro, manda consertar. Tem outro pneu aqui? Passa no borracheiro. Mas não se preocupa, porque esse corpo vai ficar. Vai ficar. E uma coisa muito interessante, as pessoas têm ansiedade pela beleza. As pessoas têm ansiedade pela beleza. Como eu queria ser bonita, como eu queria ser isso, como eu queria ser aquilo. Minhas queridas mulheres, que vocês são mais ansiosas pelas belezas que os homens, né? Apesar de que os homens agora estão bem chegados à beleza, faz aquelas barbinhas assim, aquele cabelinho todo desenhadinho, né? Eu até estou deixando... Vocês viram que eu estou cabeludo? Eu estou deixando crescer, eu quero fazer uma escova. Para me ficar bonito. Se nós pegar aquela mulher mais linda do mundo que vocês veem na internet, que parece que foi feita um bebê reborn, foi uma mulher reborn, de tão perfeita que ela é, e vão pegar aquela coitadinha mais feia do mundo, e as duas vão morrer, e nós vamos enterrar as duas dentro da mesma caixa, e daqui 10 anos nós vamos abrir a caixa, vocês vão saber distinguir quem era feia e quem era bonita? Então, para que a preocupação? O corpo vai ficar. Vai estar lá só os ossos. E vocês não vão saber de quem é quem. Então, a beleza tem que ser sempre espiritual. A beleza tem que ser de dentro. Jesus já nos falava. Tesouros aonde os ladrões não podem roubar. E aonde os ladrões não podem roubar? Tudo aquilo que tu guarda no coração. Todo o teu sentimento, todo o teu amor, toda a tua paz. Isso nós levamos junto, o resto fica tudo aqui. As pessoas são ansiosas para ganhar dinheiro e trabalho, e acordam cedo, trabalham em 2, 3 empregos, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar, e morre. E acontece, gente. E chegam no mundo espiritual de mãos vazias, de coração vazio. O amor ficou para onde? Então, gente,
tudo que está aqui neste mundo material, não precisamos ficar ansiosos para adquirir coisas demais, quinquilharias demais, coisas que nós não precisamos. Tudo que nós temos que levar aqui é o amor, é a paz, é aquilo que nós fazemos para as outras pessoas. Quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós estendemos a mão para uma pessoa, essa pessoa vai ficar grata para conosco. Essa pessoa vai se lembrar de nós. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos encontrar com essa pessoa e ela vai dizer assim: tu foi uma pessoa que um dia me estendeu a mão e me tirou da lama. Agora, tu vai chegar no mundo espiritual e dizer assim: eu tinha fazendas, eu tinha lojas, eu tinha casa. Não tem mais nada. Mas as pessoas vão conosco. E é ali que está o nosso tesouro. Cada pessoa que nós ajudamos, cada pessoa que nós abraçamos, cada lágrima que nós secamos, são os nossos tesouros que Jesus falava. Isso vai com a gente. A gente vai se encontrar lá no mundo espiritual, nós vamos nos abraçar de novo. E nós vamos reencarnar de novo. Então chega, gente, acabou. Nós não temos mais tempo, não existe mais espaço para as pessoas viver essa vida louca, essa correria, essa ansiedade por ter. E o ser. Nós precisamos nos tornar espíritos, quer dizer, assumir a nossa personalidade espiritual. Nos desfazer e nos desapegar de tudo que há nesta terra. Nos desapegar das pessoas não significa não amar as pessoas. O amor é o desapego, o amor liberta, o amor não aprisiona, o amor não cria dependência. Então, quando nós sofremos desses transtornos é porque nós não estamos entendendo o que realmente é o amor. Que o amor ele é simples, o amor não é aquela coisa que tem que ser cantada e publicada nas redes sociais e palavras e frases feitas nas redes sociais, e agora o Dia dos Namorados, então as redes sociais estão bombando de tanta coisa, mas e o olho no olho? E o pegar na mão, o abraço, o afeto, está onde? Eu não preciso ficar lá botando no Facebook, lá no Instagram, ou qualquer outra rede social, um monte de coisa que eu amo a minha esposa. Para quê? É uma coisa minha. É a minha vida. Eu não preciso expor para ninguém isso aí. Ah, mas não tem mais. Se tu quer ver os meus sentimentos pelas pessoas da minha família, as pessoas que vivem comigo, venha ao meu lado e observe. Exemplo, entendeu? Olhe e aprenda. E como é que nós ensinamos nossos filhos? Por isso que a ansiedade, essa galera agora, essa turminha mais nova aí, está uma loucura isso aí. Porque o celular, ele é um acelerador de partículas no nosso cérebro. E quantas horas por dia as pessoas ficam no celular? Vocês já prestaram atenção? Conte você, cada um de vocês, comece a marcar quantas horas por dia vocês ficam nas redes sociais, assistindo. Se tu está lendo uma notícia, lendo alguma coisa sobre a doutrina espírita, ou alguma coisa que tenha conteúdo, ótimo. Mas se tu está passando aquelas coisas lá, sabe, só para passar, quanto o teu cérebro está acelerando naquele momento? Claro que tu vai estar ansioso. As crianças, tu tira o celular, deixa uma criança 1 hora no celular e tira o celular, parece uma bola quicando, ela não para quieta, porque é um acelerador de partículas. Ele acelera o nosso cérebro. E nós ficamos ansiosos. E aí os pais modernos, então, o meu filho tem déficit de atenção na escola, o meu filho deve ser... índigo, deve ser cristal, deve ser isso, deve ser aquilo. Nunca é mal educado, né? Nunca é mal educado, né? Teu filho às vezes não tem limites. O teu filho não tem doença. O teu filho só falta de limites. E esses espíritos são agitados porque eles precisam. Só que tu tem que dar alguma coisa para eles que tenha conteúdo para que eles se acalmem. E as pessoas levam no médico. E aí é remédio, aí a criança fica meio pateta, aí vai mal na escola, aí tira o remédio, aí a criança se agita, aí dá remédio, e aí quando essa criança chegar à idade adulta, como é que vai estar esse carinha aí? Como é que ele vai estar?
Como é que nós vamos chegar na nossa próxima encarnação? Isso é uma preocupação que eu tenho. Vocês já tiveram essa preocupação? Tu já teve, Carlos? Tu já pensou quem vai ser o teu pai e a tua mãe na próxima encarnação? Vocês já pensaram nisso? Com essa gurizada aí, desse jeito que está aí agora? Vocês já pensaram nisso? Pensa nessas gurizadas aí meio inconsequente, meio delinquente, meio isso, meio aquilo. Tu imagina tu reencarnar lá, tá teu pai e a tua mãe, com 15 anos os dois, no celular ou outras coisas, outros aparelhos que vai ter naquela época lá. E tu? E é por isso eu acho que agora então tem esse negócio dos bebês reborn. Fica mais fácil, né? Então talvez nós sejamos filhos de reborns. Talvez nós vamos reencarnar reborns. Cheio de chips, cheio de controles. Porque, gente, pense, gente. Aí a ansiedade vai passando de pai para filho, de pai para filho. Aí eu chego lá cheio de estudo da espiritualidade. Nós chegamos, né? Estudamos lá 100 anos na espiritualidade. Chegamos aqui cheio de coisa para fazer. Aí tem um pai e uma mãe lá louco, fora da casinha, todo agitado. Como é que eu faço? Eu vou precisar deles até os meus 10 anos. Eu vou precisar que eles me cuidem. Eu não vou ter condições de viver sozinho. A partir dos 10 anos, talvez eu consiga me virar, mas isso é uma preocupação séria. Isso não é brincadeira, não. Porque a nossa reencarnação vai acontecer o quê? Daqui 150 anos, 200, por aí? Se está assim agora. Então, isso é uma reflexão para que nós comecemos a pensar o que estamos fazendo aqui, nesta terra, neste momento. O que é que Jesus nos confiou? E por que nos confiou a doutrina espírita? Por que nós estamos aprendendo? Por que nós não estamos nos trabalhando? Então, se eu sou espírita, eu tenho o dever de ser, no mínimo, uma pessoa calma. Não 24 horas por dia, mas nos momentos mais cruciais eu preciso ter calma. Uma hora ou outra explodir, qualquer pessoa pode explodir, porque às vezes tu tem que desafogar, mas não o dia inteiro. Então é o nosso dever, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, é o nosso dever passar essa mensagem, passar essa tranquilidade para as pessoas. E é tão bom muitas vezes, e às vezes a gente chega, a pessoa está tão agitada, a gente assim, muitas vezes no passe, tu coloca a mão no peito da pessoa, nas costas da pessoa, na cabeça da pessoa, e pede para ela respirar, ela calma. Ela calma, como se tivesse dado um calmante para ela. Então, quando vocês encontrarem alguém que está nesse estado de agitação, porque a ansiedade muitas vezes ela entra num processo muito grave, que é a falta de ar, o sufocamento, né? A pessoa começa a sentir falta de ar, não consegue respirar, entra em processo de sufocamento. Então, nesse momento tem que chegar. Pede-se para a pessoa, isso é uma técnica que nós podemos usar, todo mundo pode usar, para ela encher o pulmão de ar pelo nariz e conta até 3, e ela segura. Conta até 3, ela solta o ar lentamente. Repete esse processo no mínimo 3 vezes. Vocês verão que a pessoa se acalma, não precisa tomar remédio, não precisa nada, ela se acalma. Porque nem respirar direito, eu não sei até que hora é, Carlos. Chegou a hora, né? Nós, observem vocês agora aqui nesse momento. Quem é que está respirando com profundidade aqui? Vocês estão respirando com profundidade? Não. Nós respiramos que nem um gatinho recém-nascido, né? Respiração curta. Isso não oxigena o nosso pulmão e, no entanto, o nosso cérebro. Por isso que nós nos agitamos. Agora, quando tu faz um exercício de respiração, tu faz uma meditação, e aí tu olha para ti mesmo e diz assim, poxa, eu sou um filho de Deus, gente. Eu sou um irmão de Jesus. Como é que eu posso estar nesse estado aqui? Como é que eu posso estar nesse estado? É o meu dever me curar. E no momento que a alma se cura, a ansiedade se cura.
No momento que a alma se cura, todas as dores e todas as doenças se curam. Mas é mais difícil, muitas vezes, tu assumir que tu tem esse transtorno, e às vezes as pessoas assumem com orgulho, com vaidade. Eu sofro de transtorno, de ansiedade, que coisa mais linda. Eu já vi pessoas dizer assim, eu tenho depressão. Ah, que bonito, falando com muito orgulho. Gente, a gente tem que ter vergonha de ter as doenças, porque nós não nascemos com doenças, nós ficamos doentes. Todos nós, com exceção dos espíritos que reencarnam já com processo de provas e expiações, já doente, com doenças de nascença, ou com deficiências já no corpo físico, as demais deficiências mentais e as doenças físicas, fomos nós que fomos criando ao longo do processo. Notem cada um aqui, se não traz um trauma de infância, uma dor da infância, uma mágoa da infância, que está aí agora expurgando como uma dor, como um sofrimento, que tu não te lembra, mas dentro do teu subconsciente está lá, instalado lá. Está lá, que dispara gatilhos muitas vezes e te transforma em uma pessoa ansiosa, uma pessoa agitada, uma pessoa irritada, porque o ansioso ele fica irritado, ele fica agitado, ele tem problemas de relacionamento na sociedade, em casa, na família, não é verdade? Tem problemas. Porque ele não tem a capacidade da compreensão, a capacidade do perdão, da paciência, da tolerância, ele não tem, ele é simplesmente intolerante. O ansioso ele é intolerante, e tem que ser tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Aí toda pessoa que desenvolve o transtorno de ansiedade, desenvolve também o transtorno narcísico, ela se torna narcisista, porque ele é uma forma que ele usa muitas vezes de juntar todo mundo ao seu redor, para ele ter o máximo de atenção que ele pode. Como eu falei, uma pessoa vazia, uma pessoa que sofre desse vazio existencial, ele precisa de muita gente ao redor para preencher, para aliviar aquela dor que ele sente. Mas isso não é o suficiente, porque, como eu disse antes e repito agora, o outro nunca vai nos preencher. Nunca vai nos completar, porque nós não podemos. Nós não somos duas metades que se separaram na espiritualidade, que agora precisamos nos juntar para nos completar. Não somos metades. Nós somos espíritos completos. Cada um criado individualmente. Cada um criado com seus propósitos. Na caminhada nós fomos nos separando. E na caminhada nós fomos achando que o outro que tem que... Não. O outro não tem que me fazer feliz, não tem que me preencher. Sou eu que tenho que estar repleto. Como vou estar? Vou buscar na minha fé, no meu conhecimento, vou procurar o conheça-te a ti mesmo de Jesus. O conheça-te a ti mesmo. Me conhecer, me aceitar, porque o ansioso não se aceita. Me aceitar, me compreender e me achar que eu sou, para mim, a melhor pessoa do mundo. Para mim. Isso eu preciso ter, essa consciência. Para mim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Porque se eu não achar que eu sou a melhor pessoa do mundo para mim, certamente eu vou achar que vocês não são bons também. Então, o conheça-te a ti mesmo é eu saber que, para mim, eu sou o melhor para mim. E sendo assim, eu vou ter a capacidade de olhar em você e ver o quanto você é bom para você. O quanto você se completa. E eu não preciso te completar. Eu vou te ajudar e tu vai te conhecer e te completar. Nós precisamos ser aqui nesta terra completos, gente. Mas sem o amor e a compreensão, o perdão, a caridade, nós sempre vamos ser metades, procurando outras metades para nos completar. E isso não funciona. Isso nunca vai funcionar, porque nós somos espíritos completos. Nós nos perdemos na caminhada. Nós deixamos alguma coisa passar. E por isso hoje nós estamos procurando os nossos pedaços por aí. Mas os nossos pedaços estão dentro de nós. Então esse buraco negro chamado ansiedade que nos consome, nós precisamos entrar no fundo desse buraco e buscar os nossos pedaços.
E esse pedaço de cada um de vocês aqui, de nós, não está no outro, está em você mesmo. Em algum momento da encarnação você deixou para trás. Então complete-se. E não cobre da outra pessoa aquilo que você não pode ser ou dar. Não cobre do outro. Tá, gente? Então, é muito simples curar a ansiedade. É só você acreditar mais em você. E para encerrar, repetir o que eu falei no começo. Não queiram misturar os problemas do passado, do futuro e do presente. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Os do passado são exemplos, são aulas que nós tivemos. São aprendizados. O futuro, amanhã a gente vê. O presente a gente vive hoje. Se tiver que abraçar o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, abrace hoje. Porque amanhã ele pode não estar mais aqui. Ou você não está mais aqui. Tá bom, gente? Pense nisso e vamos deixar por aqui, porque já está na nossa hora. Passei uns minutinhos, tá, Carlos? Desculpa. Tá bom, gente? Esse era o nosso recado de hoje. E um outro dia nós trazemos mais alguma coisa aí. Queridos irmãos, companheiros da grande caminhada nesta terra, que o nosso grande Pai Criador nos concedeu. Companheiros que caminhamos na luz que o nosso grande querido irmão Jesus ligou, acendeu essa chama divina ao estar aqui conosco em nossos corações. Tenhamos a paz, tenhamos a fé, vamos crer que estamos aqui de passagem e que o nosso grande Pai, Criador, que nos ama profundamente e que toca nas nossas consciências todos os dias, que esse grande Pai possa nos mostrar o caminho. Que a luz que brilha neste momento sobre todos nós possa iluminar os nossos pensamentos, possa trazer luz aos nossos sentimentos, amor aos nossos corações e paz na caminhada. Que as nossas pernas, os nossos passos sejam firmes, porque o nosso destino já está traçado. Um dia estaremos ao lado de Ti, ó Senhor, porque uma grande caminhada começa num primeiro passo. Mas mais importante que dar o primeiro passo é perseverar neste caminho maravilhoso em direção a Ti, querido Pai. Mas às vezes ficamos cansados, nos lamentando, sentados à beira do caminho. Deus não existe, Deus esqueceu de mim. Ó Senhor, tenha piedade, porque muitas vezes falamos tudo isso porque perdemos a fé, porque estamos enfraquecidos e desesperados. Mas o Seu amor cobre a multidão de pecados. Então, querido Pai, dá-nos a força, a fé, a coragem e a vontade de vencer. E um dia estaremos juntos contigo, querido Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade desta casa.
que possamos retornar aos nossos lares, com os nossos corações repletos de amor e de alegria, pois esta noite é uma noite de luz, esta noite é uma noite de paz, pois neste momento, Senhor, estamos repletos, e assim permaneceremos. Obrigado, e que assim seja.